fizeram na Copa, né, contra a Croácia. E a gente amargou ali o 7º lugar na Copa do Mundo, né, gente? Então, falando sobre o estágio inicial. Pensa aqui que você acabou de entrar numa empresa e você está conhecendo sobre aquela empresa, passou por todo aquele processo de recrutamento, seleção, treino, adaptação e está começando ali em um grupo. Por quê? Porque você está começando a interagir, conhecer. E dentro da empresa, nós temos alguns tipos de grupos que são comuns. Primeiro, os grupos de interesses, que são pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns. Eles têm interesses ou até mesmo têm alguns problemas pessoais que acabam se identificando, né? Temos também os grupos de amizade, que são aquelas pessoas que por vezes podem até não ser do mesmo setor, mas elas têm uma identificação. Eu vi aqui que tem torcedor do Corinthians, como a Edinalda, deixa eu ver quem mais. Quem aqui? A Sônia torce para o Cruzeiro, a Thaís. Ó, a Thaís já se identificaria aqui com a Edinalda. Por quê? Porque as duas são corintianas, elas têm algo em comum. Era isso aqui que eu queria pegar de exemplo, como a gente pode ter essas identificações e ter grupos de amizades dentro da empresa. Mas também nós temos as coalizões. Isso aqui que pode ser um pouco mais diferente para você. O que são as coalizões? Ocorre quando há formação de alianças estratégicas. E aqui, para a gente entender um pouco o que são essas coalizões, eu sempre costumo usar o exemplo dos políticos. Nós temos alguns políticos que eles são até adversários, mas só que eles acabam tendo aí uma identificação e se juntam para poder votar em algo. Eles podem ser até adversários de partidos políticos de ideologias contrárias, mas quando eles têm um interesse em comum, por exemplo, votar o aumento do salário mínimo, então eles precisam fazer uma coalizão para poder fazer essa votação e passar lá na Câmara. Como que isso pode funcionar na prática, dentro das empresas, né? Por vezes, você tem 2 coleguinhas ali que são adversários, são arquirrivais, mas surge uma terceira pessoa que ameaça os 2 de forma direta. E esses 2 podem fazer uma coalizão para poder atingir um resultado em comum ou até mesmo puxar o tapete do outro coleguinha, né? Que a gente sabe que isso acontece, certo? Deixa eu ver aqui. Ó, Altair fala o seguinte: coalizões são uniões de interesses, não é? Eu escutei muito esse termo na escola quando estudava as guerras napoleônicas. Excelente, olha. Mais alguém que gosta de história, também amo história, viu, Altair? Obrigada pelo exemplo. Excelente que são esses interesses. Quando você vê, por exemplo, a França se unir com a Inglaterra, quem gosta de história vai saber que as duas são arquirrivais, inimigas, desde o início da formação de cada um dos 2 países, né? Lá da Normandia, no continente, e a Inglaterra, lá no Reino Unido, lá em toda aquela região, né? Naquele arquipélago, vamos falar assim de forma grosseira. Então, a gente sabe que existem essas coalizões. São pessoas que elas não se dão, mas que por um interesse em comum, elas acabam se juntando, certo? Continuando aqui falando sobre os grupos. Como que começa isso, professora? O desenvolvimento de grupo